Imagine um homem tão visionário que suas palavras atravessaram décadas e ainda hoje causam arrepios. Dom Helder Câmara, arcebispo de Olinda e Recife, foi muito mais que um líder religioso. Ele era um homem à frente de seu tempo, um defensor incansável dos direitos humanos e um dos mais temidos opositores da ditadura militar no Brasil. Mas, além de sua luta política e social, ele também fez declarações impactantes sobre o futuro do país e do mundo. Alguns o lançarão um profeta, outros, um revolucionário. Mas uma coisa é certa, suas palavras previram cenários que pareciam assustadoramente familiares ao que estamos vivendo hoje. Para muitos, Dom Helder não apenas enxergava as transformações sociais e políticas, mas também previa algo muito maior, uma mudança profunda, um ciclo de purificação que poderia se assemelhar a um verdadeiro apocalipse. O que exatamente ele disse? Quais eram suas diferenças? E será que estamos vivendo agora os sinais de um fim dos tempos anunciados por ele? Agora, vamos mergulhar nas mensagens misteriosas de Dom Helder Câmara e entender se suas palavras eram um aviso, uma profecia ou simplesmente uma leitura precisa da realidade. Mas antes de irmos para o vídeo, gostaria de pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quem foi Dom Helder Câmara? O homem por trás da profecia. Para entendermos as diferenças apocalípticas atribuídas a Dom Helder Câmara, primeiro precisamos conhecer quem ele foi e qual era a sua visão de mundo. Dom Helder nasceu em 1909, na cidade de Fortaleza, Ceará, e desde muito jovem manifestou uma vocação religiosa e um interesse profundo pelas questões sociais. Ele ingressou no seminário ainda adolescente, ao longo de sua formação, foi se tornando cada vez mais envolvido com a ideia de que a Igreja deveria desenvolver um papel ativo na transformação da sociedade. A partir da década de 1950, sua atuação começou a ganhar notoriedade nacional e internacional. Ele foi um dos grandes articuladores do movimento de educação de base, MEB, que levava a alfabetização e conscientização política às camadas mais pobres da população. Mas foi quando se tornou arcebispo de Olinda e Recife, em 1964, que sua trajetória deu um rumo ainda mais impactante. Dom Helder chegou a Pernambuco no exato momento em que o Brasil mergulhava na ditadura militar. Diferentemente de muitos líderes religiosos que se calaram ou apoiaram o regime, ele se tornou uma das vozes mais fortes contra as injustiças cometidas pelo governo. Suas denúncias sobre torturas, desaparecimentos e assassinatos fizeram dele um alvo das autoridades. Ele foi vigiado, censurado e, em alguns momentos, ameaçado de morte. Mas Dom Helder não era apenas um crítico político. Sua visão está muito além do contexto imediato. Ele via o sofrimento do povo como parte de um processo maior, algo que, para muitos, remetia às apocalípticas da Bíblia. Ele falou de uma noite escura que abateria o Brasil e o mundo, um período de dor e caos, mas que poderia resultar em uma profunda renovação da sociedade. E é aqui que suas palavras começaram a ganhar um tom profético, algo que ainda hoje intriga historiadores, teólogos e heróis. Seus discursos escritos eram repletos de metáforas que, dependendo da interpretação, podem ser vistas como abrangentes do que estava por vir. Ele alertou para a intensificação das desigualdades, para uma crise global que envolveria não apenas o Brasil, mas toda a humanidade. A grande questão é, Dom Helder estava simplesmente analisando os sinais de seu tempo ou realmente antecipando eventos que ainda estavam por acontecer? Nos próximos tópicos, vamos nos aprofundar nessas mensagens e tentar decifrar se suas palavras eram apenas espirituais ou verdadeiras profecias apocalípticas. As profecias de Dom Helder Câmara. Agora que compreendemos a trajetória de Dom Helder Câmara, podemos aprofundar em suas mensagens e analisar o caráter profético de suas palavras. Dom Helder não se autodenominava profeta no sentido tradicional, mas muitos de seus discursos escritos possuem um tom premonitório. Ele alertava para tempos difíceis e descrevia cenários que, décadas depois, pareciam ter se concretizado. Sua visão era fundamentada na fé e na observação das estruturas sociais, e ele frequentemente falava de um apocalipse não como um fim literal do mundo, mas como uma transformação radical e dolorosa da humanidade. Suas profecias abordaram diversos temas, como desigualdade social, violência, perseguição, crises ambientais e até mesmo uma espécie de renovação espiritual.
O apocalipse social, a miséria e o aumento da desigualdade. Dom Helder sempre defendeu os mais pobres e foi um grande crítico das injustiças sociais. Ele acreditava que o Brasil e o mundo caminhavam para um cenário insustentável, onde as desigualdades atingiam níveis extremos e resultavam em grandes revoltas populares. Ele alertou que a concentração de riqueza e o declínio com os mais necessários levariam a uma ruptura social profunda, quase como um colapso. Décadas depois, seus temores parecem ter se concretizado. A desigualdade global atingiu patamares alarmantes, e crises econômicas sucessivas provocaram revoltas e protestos em diversas partes do mundo. Muitos interpretam suas palavras como uma advertência clara sobre o futuro que nos aguardava. O Brasil, que já enfrentou dificuldades no período em que Dom Helder estava vivo, viu o abismo entre ricos e pobres crescer ainda mais nas décadas seguintes. Ele dizia que esse cenário não poderia perdurar sem consequências e que o sofrimento das massas acabaria forçando uma transformação, seja por meio de mudanças políticas ou de eventos drásticos que obrigariam a humanidade a repensar seus valores. 2. A perseguição dos justos e o silenciamento da verdade. Outro tema recorrente em suas mensagens foi a perseguição daqueles que lutaram por justiça. Ele próprio foi vítima desse processo, sendo censurado pela ditadura militar e chamado de arcebispo vermelho por setores conservadores da sociedade. Dom Helder alertava que, no futuro, essa perseguição poderia se intensificar e se estender a qualquer um que ousasse desafiar os sistemas de poder. Ele falou de um tempo em que a verdade seria distorcida, e aqueles que denunciaram as injustiças seriam desacreditados ou até mesmo eliminados. Hoje, vemos como esse aspecto se manifesta na era digital, onde a desinformação se espalha rapidamente, e vozes dissidentes são silenciadas ou ridicularizadas. Muitos que lutam pela justiça continuam a ser perseguidos, seja por governos autoritários, por grandes corporações ou até pelo próprio sistema social. Para quem acredita na natureza profética de Dom Helder, essa é uma das variações que mais se concretizaram, pois vivemos um tempo em que a manipulação da verdade se tornou uma ferramenta poderosa de controle. 3. A crise ambiental e o aviso de destruição. Muito antes das mudanças climáticas se tornarem um tema central no debate global, Dom Helder já alertou para os perigos da manipulação ambiental. Ele sabia sobre a relação da humanidade com a natureza e como a exploração irresponsável dos recursos naturais poderia trazer consequências catastróficas. Ele via a destruição do meio ambiente como um reflexo da ganância e do egoísmo humano, algo que, em suas palavras, poderia ser interpretado como um castigo divino. Mas, diferentemente de uma vingança vinda dos céus, esse castigo seria autoimposto, a humanidade colheria os frutos de sua própria irresponsabilidade. Décadas depois, o mundo enfrentou crises ambientais sem precedentes. O aquecimento global, o desmatamento, as catástrofes naturais cada vez mais frequentes e a escassez de recursos essenciais como água e alimentos parecem estar alinhadas com as preocupações levantadas por Dom Helder. Sua mensagem era clara: se a humanidade não mudasse sua relação com o planeta, sofreríamos as consequências de nossas ações. 4. O apocalipse espiritual e a perda da fé. Talvez um dos aspectos mais profundos de suas profecias esteja relacionado à espiritualidade. Dom Helder falou sobre um tempo em que a fé seria abalada, não apenas no sentido religioso, mas também na crença nos valores essenciais da humanidade. Ele dizia que a sociedade se tornaria cada vez mais individualista e que o amor ao próximo se perderia em meio a um mundo dominado pelo materialismo e pela busca incessante pelo poder. Para ele, esse seria um dos maiores desafios do futuro, a necessidade de resgatar a essência do ser humano. Atualmente, muitos interpretam essa previsão como um reflexo do mundo moderno, onde a solidão, a depressão e a falta de propósito são problemas crescentes. Uma religião que por séculos foi uma força central na vida das pessoas, vem perdendo espaço, e a busca pelo sentido se tornou uma questão cada vez mais complexa. Dom Helder não via isso como algo irreversível, mas alertava que essa noite escura da alma poderia durar muito tempo antes que a humanidade encontrasse um novo caminho. Conclusão das profecias. Dom Helder Câmara enxergava o futuro com olhos atentos e uma mente aberta para interpretar os sinais do tempo. Para ele, as crises que enfrentamos não eram apenas desafios, mas também oportunidades de transformação.
Seu conceito de apocalipse não envolve necessariamente destruição total, mas sim um momento de mudança profunda e dolorosa, que poderia levar a uma nova era de justiça e renovação. A questão que fica é: estamos vivendo o apocalipse de Dom Helder Câmara? Ou ainda há tempo para mudar o boato da história? A reação da Igreja e do governo às ideias de Dom Helder Câmara. Dom Helder Câmara foi uma figura que despertou tanta admiração quanto polêmica. Suas ideias progressistas e sua postura combativa contra as injustiças sociais não passaram despercebidas pela Igreja Católica e muito menos pelo governo brasileiro, especialmente durante a ditadura militar. 1. A tensão dentro da Igreja Católica. A relação de Dom Helder com a Igreja foi complexa. Por um lado, ele era um bispo profundamente fiel à doutrina católica e comprometido com os ensinamentos de Cristo. Por outro lado, suas posições sobre justiça social, pobreza e direitos humanos entraram em choque com setores mais conservadores da instituição. No Brasil e no Vaticano, havia uma divisão clara dentro da Igreja. Alguns viam Dom Helder como um verdadeiro seguidor da missão cristã, um homem que vivia a opção pelos pobres e lutava por um mundo mais justo. Outros, porém, o consideravam radicais, acreditando que suas ideias se aproximavam do marxismo e poderiam representar uma ameaça à ordem estabelecida. Essa tensão ficou evidente durante o Concílio Vaticano II, de 1962 a 1965, evento que modernizou a Igreja e fortaleceu a teologia da libertação. Dom Helder teve um papel importante no concílio, defendendo uma igreja mais próxima dos pobres e engajada na transformação social. No entanto, nem todos dentro da ordenação católica partilharam essa visão. Com o tempo, especialmente após a ascensão de João Paulo II ao papado em 1978, houve um endurecimento da postura da Igreja contra teólogos e religiosos que defendiam ideias consideradas progressistas demais. A teologia da libertação começou a ser vista com desconfiança, e Dom Helder, embora nunca tenha se identificado diretamente com esse movimento, passou a ser observado mais de perto pelo Vaticano. 2. O conflito com a ditadura militar. Se dentro da Igreja Dom Helder enfrentou resistência, sua maior oposição veio do governo militar que governou o Brasil de 1964 a 1985. Desde o golpe de 1964, Dom Helder se posicionou contra a repressão e a violência do regime. Ele denunciou a tortura, os assassinatos políticos e a censura, fazendo com que um dos poucos membros da elite religiosa enfrentasse diretamente a ditadura. Por conta disso, foi alvo de uma intensa campanha de difusão. A imprensa controlada pelo governo o chamava de o Bispo Vermelho, associando-o ao comunismo e tentando desacreditar suas denúncias. Seus discursos e entrevistas foram censurados, e até mesmo a imprensa internacional que o apoiava enfrentava dificuldades para divulgar suas palavras no Brasil. Um dos momentos mais trágicos desse conflito aconteceu em 1969, quando um de seus assessores mais próximos, o padre Henrique Pereira Neto, foi sequestrado, torturado e assassinado por agentes da repressão. A mensagem era clara: qualquer um que desafiasse o regime estava em perigo. Mesmo diante dessas ameaças, Dom Helder não recuou. Ele continuou denunciando os crimes de ditadura em palestras internacionais e escrevendo cartas abertas que circulavam clandestinamente no Brasil. Seu nome foi proibido de ser classificado pela imprensa brasileira, tornando-o um dos mais censurados do período. 3. A perda de apoio e o isolamento político. Com a resistência do regime militar e a mudança de postura do Vaticano, Dom Helder começou a perder parte do apoio que tinha dentro da Igreja. Muitos bispos e cardeais passaram a evitar relações diretas com ele, temendo represálias do governo. Enquanto os setores progressistas continuam a admirar sua coragem, os mais conservadores viam nele um risco para a estabilidade da Igreja no Brasil. No final dos anos 1970, quando a repressão começou a diminuir, sua atuação política também foi reduzida. O regime militar já não o via como uma ameaça tão grande, mas a Igreja também não fez questão de destacá-lo como uma de suas principais lideranças. No entanto, mesmo sem ocupar cargas de grande influência dentro da posição eclesiástica, Dom Helder continua sendo uma referência moral e espiritual para milhões de pessoas. 4. O reconhecimento tardio. Nos anos seguintes, à medida que o Brasil se democratizou, a figura de Dom Helder começou a ser resgatada.
Hoje, ele é reconhecido como um dos grandes defensores dos direitos humanos no Brasil, e sua atuação durante a ditadura é lembrada como um símbolo de resistência. Apesar de nunca ter recebido o Prêmio Nobel da Paz, para o que foi indicado diversas vezes, seu legado permanece vivo. Em 1999, um ano antes de sua morte, foi agraciado com o Prêmio Internacional Unesco da Paz, um reconhecimento tardio, mas significativo. Atualmente, a Igreja também reavalia sua importância, e há um processo em andamento para sua canonização. Esse reconhecimento mostra como, mesmo após enfrentar tantas resistências, sua mensagem continua relevante. O legado de Dom Helder Câmara. Dom Helder Câmara deixou um legado profundo e duradouro, tanto para a Igreja Católica quanto para a sociedade brasileira e mundial. Sua atuação transcendeu seu tempo, influenciando gerações de religiosos, ativistas e defensores dos direitos humanos. Seu nome continua a ser lembrado como símbolo de resistência, compaixão e compromisso com a justiça social. A influência na Igreja Católica e na teologia da libertação. Dom Helder foi um dos grandes impulsionadores da renovação da Igreja no Brasil e na América Latina. Sua atuação no Concílio Vaticano II ajudou a fortalecer a ideia de uma igreja mais próxima dos pobres e comprometida com as questões sociais. Embora nunca tenha se declarado adepto da teologia da libertação, ele coincide com muitos de seus princípios. Seu compromisso com os mais necessários e sua crítica ao sistema econômico que gerou desigualdade o colocou na vanguarda de uma igreja que buscava um papel mais ativo na transformação da sociedade. Atualmente, a influência de Dom Helder pode ser vista na postura de muitos líderes religiosos que seguem sua visão de uma igreja voltada para os marginalizados. O próprio Papa Francisco, ao enfatizar a opção preferencial pelos pobres e criticar os abusos do capitalismo, ecoa muitos dos princípios defendidos por Dom Helder décadas antes. 2. O impacto nos movimentos sociais e de direitos humanos. Dom Helder foi uma das vozes mais importantes na luta contra a desigualdade e a violência durante a ditadura militar. Suas denúncias ajudaram a dar visibilidade internacional às violações de direitos humanos no Brasil. Após sua morte, sua atuação continua sendo uma referência para movimentos sociais que lutam por justiça social, moradia, educação e direitos humanos. Organizações que trabalham com populações vulneráveis frequentemente citam sua obra e seus ensinamentos como inspiração. Além disso, Dom Helder influenciou diretamente diversas figuras públicas, intelectuais e políticas que seguem sua linha de pensamento e defendem políticas externas para a inclusão e a redução das desigualdades. 3. O processo de canonização e o reconhecimento pós-morte. Em 2015, a Igreja Católica deu início ao processo de beatificação de Dom Helder, um primeiro passo para sua possível canonização. O Vaticano conheceu suas virtudes e sua trajetória de vida como exemplo de santidade. Esse reconhecimento tardio demonstrado como sua figura, antes controversa dentro da Igreja, passou a ser visto como um exemplo de fé e compromisso com os valores cristãos. A beatificação de Dom Helder seria um marco importante, não apenas para a Igreja no Brasil, mas para a história da Igreja Católica no mundo. 4. O legado para as futuras gerações. A história de Dom Helder Câmara continua a inspirar jovens religiosos, ativistas e pessoas que buscam um mundo mais justo. Seu pensamento e suas ações mostram que a fé pode estar alinhada com a luta pelos direitos e pela dignidade humana. Seus escritos, suas palestras e seus exemplos de vida são constantemente revisitados em estudos acadêmicos, documentários e debates sobre a história do Brasil. Escolas, centros comunitários e até mesmo ruas levam seu nome, garantindo que sua memória permaneça viva. Por fim, o legado de Dom Helder é um chamado para que cada pessoa reflita sobre seu papel na construção de um mundo mais humano e solidário. Ele demonstrou que a fé e a ação podem caminhar juntas e que a verdadeira transformação começa pelo compromisso inabalável com a justiça e o amor ao próximo. Obrigado por assistir todo o vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações.